Hoje eu vim falar para vocês de uma das produções que eu estava mais aguardando para o ano de 2025, que é o Frankenstein, de Guilherme Del Toro, porque é um diretor que eu gosto muito, é um monstro consagrado aí no universo do terror, né? Uma história também consagrada aí não só na cultura pop, mas na literatura também. É uma obra que já foi adaptada para o cinema mais de uma vez e para outras mídias também. Então tudo isso faz com que você crie certa expectativa. Mas no meu caso, eu estava guardando uma expectativa, estava com uma expectativa maior por conta de ser um projeto do Guilherme Del Toro. É um diretor que eu gosto bastante, né? Desde que eu assisti O Labirinto do Fauno, eu quis saber mais do trabalho dele. Para minha surpresa, eu descobri que ele já tinha dirigido Blade 2, dirigido Hellboy na época, filmes que eu gosto bastante também, principalmente de Blade. E a partir daí comecei a acompanhar o trabalho dele, e isso me fez ficar bem ansioso para ver esse novo Frankenstein. E por quê? Porque para mim o Del Toro é um dos gênios modernos que tem por trás da criação de monstros, né, de criaturas no geral. Eu acho ele realmente um cara muito inventivo, muito criativo. Inclusive, até um outro projeto que eu estava querendo muito ver, né, o nascimento dele, era o novo Silent Hill, em que ele ia fazer junto com o Kojima, né, dentro da Konami, que infelizmente esse projeto não foi para frente. A gente provavelmente nunca vai ver pelo menos um Silent Hill em si, com a visão desses dois caras juntos, mas com tudo isso, né, aliado a entrevistas que Del Toro dava falando que esse era o projeto da vida dele, que ele estava se preparando há mais de 25 anos para poder trazer essa obra para o cinema, com a visão dele. Na minha opinião, ele até já tinha trazido algo parecido, semelhante com a história do Frankenstein, com A Forma da Água, né? Mas, enfim, me fez ir pro cinema com todo, acho que um hype, né? Eu fui bem hypado, na verdade, pro cinema. Bem, então vamos começar pelo enredo aqui, que eu já posso dizer que eu acho que não é o ponto mais forte do filme. Eu acho que no núcleo, assim, de fato se mantém o que você vai esperar da história do Frankenstein. Então tem o Victor Frankenstein ali criando a criatura, né, o monstro, e tendo os seus dilemas para lidar com isso. Porém, tem toda a parte da narrativa e do roteiro mesmo que foi feito pro filme, que eu acho que teve algumas escolhas ali que não foram legal. Eu entendi algumas coisas que Del Toro quis fazer, mas eu acho que realmente só não ficou bom pro filme em si. O filme ele é dividido em capítulos, isso eu gostei, porque lembra até um pouco a narrativa original do livro. O livro também é dividido dessa forma, tem ali a visão do Victor Frankenstein, depois tem a visão do monstro. O filme segue mais ou menos uma narrativa parecida, isso é legal. Mas ele começa de uma maneira bem frenética, mas sabendo se ia seguir para algo um pouquinho até mais de ação. Mas logo depois dos primeiros 10 minutos você já entende que não. Ele tem ali os seus gêneros mais pautados em cima do terror, entre aspas, mas no final das contas eu acho que vai muito mais pro drama, na verdade. Mas enfim, a gente vai acompanhar então desde a infância do Victor até a fase adulta dele, onde ele tem a oportunidade de criar aí a sua criatura, né, de criar um monstro, aquela concha de retalho clássica que a gente já viu em animação, em outros filmes, e traz ele de volta à vida, trazendo aí de fato sim para onde o filme vai, abordar principalmente aí aquele dilema de criador e criatura. Principalmente, talvez, eu acho que desde o começo do filme já deixa claro também a questão de pai e filho. Isso também o Del Toro, você já percebe que ele traz um pouco para uma questão religiosa, porque até a maneira que o Frankenstein ele é colocado na cama onde ele vai ser trazido à vida, ela é uma cama que ela tem um formato de cruz. Quando você talvez for assistir, você vai reparar que ela não é uma maca comum como a gente vê na maioria dos filmes. Não, o Frankenstein ele nasce como se fosse crucificado. Então tem algumas alusões ali ao cristianismo também. Tem logo no começo também uma menção ao anjo que o Victor vê. Então o Del Toro ele brinca com isso de maneira em que talvez na obra original a ideia fosse trazer o dilema de quem, às vezes, o Victor, que é um humano, é menos humano que a criatura, que é um monstro, né? Aqui no filme eu senti que ele já traz algo um pouco mais sobrenatural. O Frankenstein ele é um pouco mais divinizado, assim. Você vai perceber isso por diversas passagens, assim, no filme. E essa discussão que ele traz é a discussão da luta do Victor contra os próprios pecados dele. Então vai muito mais para esse caminho. O problema que eu acho principalmente no roteiro é que existem personagens ali em que eles parecem que vão ser importantes ao longo da história e depois simplesmente são descartados como se, assim, eles simplesmente desaparecem da história sem dar peso nenhum pra nada. Você fica assim, falando, não, mas o que aconteceu aqui? Tipo, esse cara morreu, ou essa mulher morreu, ou aquele outro cara morreu e tipo, por quê? Tipo assim, ele não era algo importante para a história, não estava sendo construído dessa forma, e ele simplesmente foi descartado. Em relação às atuações, né, que está um pouco vinculado aí ao enredo, eu acho que vale comentar do Oscar Isaac, vale comentar também do Jacob Elord, o Oscar Isaac, no caso, fazendo o Victor Frankenstein, e o Jacob Elord fazendo a criatura, né, o monstro. Acho que principalmente o Jacob Elord me surpreendeu, eu só tinha visto ele até então naquele Saltburn, que também foi uma boa atuação. Então aqui eu acho que ele faz uma criatura
que tem momentos muito de inocência, realmente, né, quando ele é trazido à vida, ele não entende nada, até momentos que ele vai entendendo o que é ser humano, né, o que ele é, na verdade. Tem momentos com um senhorzinho dentro de uma choupana, de uma cabana, que eu achei bem legal a interação dos dois também. E, fora essas duas, eu acho que eu comentaria também do Christopher Waltz, que é aquele famoso, ele já fez outros personagens, mas com certeza o mais icônico dele foi aquele general nazista no Bastardos Inglórios. E ele, assim, ele é um ator que toda a produção que ele tá, realmente ele rouba cenas, né? E aqui, pra mim, até hoje, foi talvez o pior trabalho que ele já fez. Não porque ele tem uma atuação ruim, mas porque acho que talvez o enredo mesmo não soube aproveitar ele na história. Mas ele, como ator, entrega uma atuação decente, né? Uma coisa, assim, que é perceptível, né, pelo menos foi perceptível para mim também no filme, é que o Del Toro, ele trabalha com algumas questões de cores, às vezes, no filme dele, que apesar, às vezes, do filme ele não ter cores vibrantes, alguns elementos do filme normalmente tem. Então, pode ser que a criatura tenha, ou certo destaque no cenário tenha, e aqui eu acho que ele trabalha dessa mesma forma. Então, você consegue perceber que, ao mesmo tempo, ele não é um filme que, em todo, ele é vibrante, ele tem elementos de coisas no cenário, de personagens, né? Isso desde o começo você vai notar também que certos personagens utilizam certas cores, essas cores são fortes, isso se mantém, isso também achei legal, porém, como foi uma produção feita pela Netflix, pensando no streaming mesmo, pensando no público de casa, foi uma produção pensada para a TV, eu senti um pouco isso assistindo no cinema. Parece aquela fotografia um pouco genérica, né? Eu não diria tanto ao ponto de ser, sei, mais um filme da Marvel, por exemplo, né? Que você não tem quase trabalho nenhum nesse sentido, mas ela é um pouquinho feita, acho que o valor de produção dela nesse sentido, você percebe que de fato ela não foi feita pensado apenas para um cinema, como uma superprodução cinematográfica. Então, apesar de parecer que eu estou falando aqui de maneira meio neutra para negativa do filme, tem pontos que eu acho que vale a pena destacar. Esse é um dos pontos que eu acho que em quase todos os filmes de autor estão presentes, que é o carinho ao detalhe, não só da criatura, mas do cenário também, de algumas cenas mais viscerais, mais gore, que isso também é sempre presente nos filmes do Del Toro. Você espera que vão ter as cenas impactantes de maneira geral nos filmes dele, e aqui não é diferente, aqui tem também. Ele não poupa se tiver que mostrar alguma coisa, ele não vai poupar de ser mostrado, isso eu acho legal. São poucas cenas, tá, comparadas a outros filmes, mas existem elas e elas são feitas, acho que com esmero. O que nos leva, talvez, ao ponto principal para mim, a pessoa, eu que estava mais curioso assistindo esse filme, que era para como seria a criação do Del Toro, como seria a visão dele em relação ao Frankenstein. Seria algo mais eternizando aí o Frankenstein clássico do filme de 31? Seria algo totalmente pirado e inovador, que, assim, já abrindo um parênteses, é o que eu esperava mais, ou seria algo tirado realmente, talvez, dos contos, dos livros? E, para minha surpresa, eu não gostei muito. Não que seja totalmente ruim, eu acho que tem aí os seus méritos, né? O monstro de Frankenstein do Del Toro, ele é algo mais parecido com um humano mesmo, né? É realmente parecido como se fosse um humano retalhado, o que no final das contas ele é, né? A criatura é isso. Porém, eu esperava que ela tivesse um pouco mais, algum toque a mais, um detalhe a mais, que desse aquela diferenciação ou a cara do Del Toro. Eu achei que em alguns momentos, sabe quando você tem aquelas blusas, né? Falando isso vai parecer que que eu odiei a criatura, mas não foi esse ponto. Mas sabe aquelas blusas que fingem que você tem tatuagem, tipo uma segunda pele que finge que tem tatuagem? Então ficou muito artificial no fim das contas em algum momento pra mim. Não à toa tem um take específico do filme mais pro final, que, cara, o Frankenstein, ele tá a cara do Felka, pra você imaginar, né? Ele parece o Felka, só que vestindo esse roupão, assim, né? Meio gótico, não sei. Então parece assim, falando dessa forma, né? Parece que tô chutando balde. Só que realmente eu me decepcionei, assim, acho que seria um ponto para mim o mais negativo do filme, talvez, que é porque como eu disse, eu estava muito hypado para esse filme, esperava muito exatamente esse ponto dentro do filme, e é algo que eu acho que deixou a desejar. Apesar de não ser horrível, né, tem ali o toque dele, eu acho legal a interpretação, como eu falei, eu achei boa, mas a caracterização, o design mesmo, dá pra dizer, do monstro, eu esperava um pouquinho mais, dado que a gente tá falando do Del Toro, né, um cara que, assim, ele tem a mente brilhante para isso, mas eu acho que ele preferiu ser mais purista nesse sentido. Ele preferiu realmente trazer a criatura o que de fato ela seria, já que a gente está falando de um médico criando uma criatura, ou seja, ele criaria realmente algo muito mais próximo do que é um ser humano, né? Com as partes encaixadas no lugar certo, a anatomia feita da maneira certa. E bem, apesar de eu particularmente esperar que o filme fosse caminhar mais para o lado da ficção científica e do terror, em você criar uma vida, né?
O Del Toro ele escolheu realmente pegar uma abordagem e explorar mais a solidão ali da criatura e também de toda a culpa, todo o remorso que o Victor sente, né, o que vai mais pro drama. A trilha sonora, inclusive, puxa o filme mais para esse lado emocional, né, puxa para esse lado mais do drama. E uma outra coisa também que vale a pena ressaltar é que o final do filme conversa com o começo e também conversa com todo o tema da história, o que eu achei bem legal. E apesar dele falar que esse é o projeto da vida dele, mais de 25 anos sendo pensado, a obra-prima dele, para mim, ainda continua sendo O Labirinto do Fauno. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou da caracterização do Frankenstein, se você concorda, se você discorda de mim, deixa aqui pra gente conversar. O que você achou do enredo também, como eu falei, se tem furo, realmente se não tem furo. Se você amou, se você odiou o filme. E caso tenha curtido o vídeo, peço que deixe o like, compartilhe aí o vídeo com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal, que ajuda muito.